A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos e a todas, mais uma vez. Agradeço a Deus por estar aqui para falar com vocês e transmitir algo que venha exclusivamente de Deus para o seu coração. Hoje, domingo, 11 de outubro, amanhã, Dia das Crianças, e aí eu trouxe um texto para vocês. Sei que Deus vai falar no seu coração. Se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. E a palavra de Deus diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem bom. Em outra tradução diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E a palavra astúcia, ela tem algumas conotações, né? Astúcia quer dizer esperteza, sagacidade, engenhosidade, maliciosidade, né? Um homem que tem artifício, artificioso, ardiloso, que tem propósito em enganar pessoas. Tem algumas conotações positivas, como habilidoso, né? Engenhoso. Mas na sua totalidade, o homem astuto é aquele que trama, é aquele que tem no seu coração o desejo, o propósito de enganar, de esperteza, né? O contrário de astúcia seria a pessoa puro, inocente, aquele que não tem culpa, aquele que não tem dolo. Então seria esse. E Deus fez assim um homem bom, reto, sem dolo, né? Com a inocência. E assim, a palavra de Deus diz: olha, se nós formos compararmos com os animais, quando nós olhamos a atitude de determinados animais, assim podemos dizer todos, animais, aves, eles são verdadeiros naquilo que ele é, naquilo que ele foi chamado a ser, o animal. E nós chamamos, por exemplo, os animais como animais irracionais, né? O animal irracional às vezes dá show de bondade, dá show de afetividade, dá show de amor, de lealdade. O animal muitas vezes ele dá show de honestidade. Vamos olhar, por exemplo, um cão que você tem de estimação, aquele que vigia a sua casa, aquele que guarda a sua casa, está lá no quintal, na varanda, né? O tipo cão. É verdadeiro ele. Ele é verdadeiro naquilo que ele é chamado. Ele é um cão, é um animal irracional assim, por exemplo. Mas, e às vezes a gente fica até envergonhado, constrangido com a atitude do cão, na sua lealdade, no seu amor que ele demonstra para nós, na sua afetividade que ele é demonstrada, na sua alegria quando nós chegamos, quando nós ausentamos, a tristeza com que ele demonstra, mas quando nós chegamos, aquele alvoroço que ele faz, pula na gente com tanta alegria, quer lamber, quer beijar. Isso é a afetividade, o amor que ele demonstra por nós, né? E ele é honesto, o cão é honesto, o cão é leal, o cão não conta mentira, não nos entrega para outro. Então, a gente tem uma comparação, quando a gente vê assim, a atitude de determinados animais tipo cão, constrange-nos. Nós ficamos constrangidos. Tem uma palavra, lá em Mateus 18, versículo 3, né? Que disse que, com toda a certeza, Jesus fala para os seus discípulos, com toda certeza, vos digo, vos afirmo, se não vos converterdes, né, e vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós, porém, depois de vermos essas atitudes, essa comparação com o próprio animal, da qual nós assim pensamos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Fez também os animais, fez as aves dos céus, fez a fauna, a flora, todas as árvores, né? E fez as flores, fez o céu maravilhoso com as suas estrelas, com as luas que nos enfeitam, tanta coisa linda que Deus fez.
Ele deve ter feito tudo dentro de uma musicalidade maravilhosa, porque tudo isso é muito bom, muito gostoso de nós ouvirmos e pensarmos. Deus fez as crianças. Deus nos fez um dia criança. E uma criança, ela é pura, ela é inocente. Um determinado homem foi procurar Jesus. E ele disse para ele: olha, Nicodemos, ele foi atrás de virtude. Se você não nascer de novo, é necessário nascer de novo. É necessário nos converter. É necessário nos tornar como criança. E nós, os chamados animais racionais, que pensa, que raciocina, né? Que medita. Às vezes a gente fica envergonhado com a atitude do nosso semelhante, nosso próximo, né? Criado imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez reto. Deus nos fez com virtudes. Deus nos fez em amor e por amor e com amor. Nós somos chamados para isso. Nós somos criados para isso. Mas nós desviamos desse trilho. Nós nos perdemos nesta retidão. Nós nos perdemos. Neste momento eu quero te fazer essa pergunta. O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado a sua mente, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga? Aquilo que tem tomado conta e tem te deixado ansioso. Automaticamente, aquilo que deixa a gente ansioso são as coisas que nos rodeiam. Nosso desejo de conquista, aquilo que estamos esperando, sonhamos, perdemos noite pensando. Automaticamente, nós não perdemos tempo preocupado porque eu deixei de amar, porque eu deixei de dar uma palavra positiva e deu negativa. Não preocupamos porque, em vez de darmos uma palavra para amenizar e mitigar certa situação, a gente incentivou e botou pilha. Em vez de lançarmos pétalas de amor, nós apedrejamos pessoas e condenamos as tais para que sejam apedrejadas, para que sejam presas, para que sejam acusadas, para que sejam condenadas. Muitas das vezes, o desejo de vingança está explícito nas nossas ações, por mais que não desejemos isso. Por isso há uma necessidade de vigiarmos. É uma necessidade de nos policiar, né? O que ocupa sua mente hoje? O que ocupa o seu coração? Por que estou fazendo essa pergunta para você? Há uma palavra lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 18, e diz assim: finalmente, irmão, olha as instruções que Paulo manda à igreja de Filipe. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, são 8 conotações que ele faz. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa obra, e se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso que ocupe a vossa mente. Isso é, aquilo que vem ocupar o seu coração. Tem que ser algo dentro dessa linha. Essa linha de pensamento. E aí a gente pensa: será que o que ocupa o meu coração são coisas verdadeiras? Né? Nós vimos aí, não só adjetivo, mas eu vou falar que é o predicativo, porque está totalmente ligado ao sujeito e naquilo que se diz a frase ali em Filipenses capítulo 4. Né? E vamos a esses predicativos relacionados ao sujeito. Em caso específico, isso é, o homem, a mulher, eu, você que está aí na sua casa assistindo agora. Entendendo que Deus fez o homem bom. Entendendo que Deus fez o homem reto. Entendendo que quando a palavra de Deus diz, quando nisso que eu falei, que Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em astúcia. Você vê que há um predicativo elogioso
Deus fez o homem bom. Em outras escrituras, Deus fez o homem reto, isso é, correto. E isso então é um predicativo elogioso. E quando ele fala, mas ele se meteu em astúcias, e isso é o antônimo do que ele falou. Ele se meteu então em coisas que fugiram da sua retidão, fugiram da sua bondade. Automaticamente esse predicativo aí é um pejorativo. Ele se meteu. Então, quando nós olhamos para Filipenses capítulo 18, capítulo 4, versículo 18, que diz que tudo que é verdadeiro, e nós devemos pensar assim, meu Deus, eu tenho realmente procurado a verdade na minha vida? Eu tenho sido uma pessoa verdadeira e comigo mesmo? Primeira verdade tem que acontecer comigo mesmo, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo, porque quando eu não sou verdadeiro comigo mesmo, eu me torno uma pessoa hipócrita. E aí eu finjo que estou feliz, mas não estou. Eu finjo que amo, mas não amo. Eu finjo que estou alegre, mas não estou. Já viu aquelas pessoas que se odeiam e quando se encontram, se abraçam, dão beijinhos? E olha aí, meu amigo, minha amiga, que saudade de você. Ah, se eu pudesse te esfaquear pelas costas. É triste pensar nisso. Mas infelizmente a gente vê isso. Certas brincadeiras em novelas, a gente vê muito isso. Que é, infelizmente, aquilo que nós vimos na realidade, muitas vezes assim. Às vezes não somos verdadeiros com o nosso próximo. E às vezes falta-nos verdade, até para dizermos e ajudarmos pessoas, quando falar o que você está fazendo não é correto, eu não posso concordar com a sua atitude, mas nós sorrimos e deixamos as pessoas continuar na desonestidade, mentindo, falando contra o próximo. Quando aquele seu amigo chega, né, e vem trazer uma conversa que vai destruir a reputação, a moral de certas pessoas que a gente conhece, a gente não fala nada, a gente não defende aquele amigo, a gente ouve, fingimos que concordamos, mas qual que seria o nosso papel de ser verdadeiro? Eu falei, meu amigo, você tem certeza disso? Qual a sua intenção de falar desta pessoa? Você está desmoralizando essa pessoa, eu gosto muito dela. Essa pessoa é minha amiga. Não gostaria que você falasse mal dela. E outro detalhe, não é correto, ela não está aqui para se defender. E assim a gente, está vendo como é que é a situação? A pessoa não está ali e a gente está destruindo. E a gente, por isso, do mesmo jeito que ela vem falar mal dessa pessoa para você, ela também pode levar uma palavra mal de você para outras pessoas. Nós, uma vez, concordamos, deixamos a pessoa falar, despedimos dela, vai em paz, vai com Deus. Mas não, chame ela e explica para ela que isso é antiético. Isso não é algo que uma pessoa de bem, uma pessoa cristã possa falar. Nós não devemos falar mal do nosso próximo. E se é verdade o que ela está falando, por que não ajudou a corrigir, então, falar com essa pessoa, olha, corrija, você está no caminho errado. Se você está roubando, pare de roubar. Né? Se você está enganando alguém, pare de enganar. Se você está mentindo, pare de mentir. Nós colhemos tudo e deixamos. Se esperarmos essa pessoa ir embora e depois falarmos mal, nós estamos no mesmo caminho dela. Ah, essa pessoa, graças a Deus que foi embora, essa pessoa é hipócrita, mentirosa. E a gente não disse para essa pessoa, nós não precisamos ofendê-la, mas podemos ajudá-la, pedir a ela para ser uma pessoa mais verdadeira, fiel, bondosa, comportar-se como um cristão que ajuda as pessoas, ter humildade. Então lá continuando no versículo Filipenses capítulo 4, versículo 18, então ele pesa tudo que é verdadeiro. Então nós falamos algumas coisas sobre verdade. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo e dizer para a pessoa, eu não agradei daquilo que você trouxe para mim. Essa notícia me entristeceu porque você falou mal de alguém que eu conheço e eu gostaria que você não fizesse isso. Eu vou ter que perguntar a esse amigo. Aí a pessoa, não fala e nem diga que eu falo. Não, vou falar, você trouxe para mim, você tem que responsabilizar. Eu vou falar que você veio aqui, me trouxe essas notícias. Você tem como provar? Não tem então, por favor, por que você trouxe essa notícia para mim? Aí eu tenho que ser verdadeiro essa pessoa. Nós precisamos tomar essa atitude com as pessoas. As crianças são assim. Não sei se você já viu na televisão, quando a mãe está falando lá no telefone, eu estou fazendo certas coisas. Aí a criança diz, não está não. Mamãe está fazendo outra coisa. Porque as crianças são assim. Elas são verdadeiras. Né? Não precisa medir as consequências, porque ela está sendo verdadeira. A mãe que não está sendo.
E nesses exemplos, ensinando a criança um caminho errado, o caminho da mentira, o caminho do engano, né? Então, nós devemos ser como crianças, verdadeiras, né? Puras, buscando a humildade, a inocência. Nós precisamos... Aí a palavra, continuando lá do apóstolo Paulo aos Filipos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Nós respeitamos o nosso próximo. Respeitamos os nossos cônjuges. Respeitamos nossos filhos. Respeitamos nossos amigos. Respeitamos o espaço do nosso próximo. Cada um tem seu espaço. Cada um tem sua maneira de pensar. Cada um tem seu gosto. Nós não respeitamos os gostos dos outros. Nós não respeitamos os pensamentos dos demais. Certo é nós pensarmos e deixarmos os outros pensar, porque é o seu direito de pensar. Nós não podemos pensar pelo próximo. Nós não podemos pensar pelas pessoas. Eu penso por mim. Lanço a minha semente. Se ela for bem acolhida, e se ela no final das contas for resumida em verdade, amém, que as pessoas aceitaram, porque cada um tem seu pensamento. Aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para o próximo. Até que ele chegue numa razão determinada, e isso vai determinar da sua cultura, na maneira com que ele foi educado, na maneira com que ele vê as coisas, na sua ótica. E nós não respeitamos as pessoas. Não respeitamos as opções das pessoas, sejam elas religiosas, sexuais. Nós queremos que as pessoas sejam como nós pensamos. E nós devemos respeitar as pessoas em suas opções. Se ela estiver errada, se no final das contas o seu caminho der errado, é ela que vai responder, você não responde por ela. Então não julgue, não maltrate, não apedreje as pessoas. Cada um nas suas opções, seja ela verdadeira ou certa, ou mentirosa, certa ou errada, não me cabe, não sou juiz de nada. A palavra de Deus diz que eu sou um observador, não sou juiz de nada para falar isto é certo, isto é errado. Então, outra coisa importante, precisamos respeitar as ideias. Precisamos respeitar as diversidades. Aliás, as diversidades nós precisamos celebrá-las e não destruí-las. Isso é muito importante para formarmos opiniões, para formarmos uma boa sociedade. Precisamos respeitar o nosso próximo, né? Então, uma das coisas que ele fala, então, verdadeiro, respeitável, aquilo que é justo. Por acaso você é dono da justiça? Por acaso você realmente sabe o que é justo? Olha só o que Isaías fala lá em Isaías capítulo 15, versículo 64. Ele diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Nós não temos justiça, querido. Nós perguntamos aos outros o que fazer. A nossa justiça é, se me beneficia, se não me causa dano nenhum, ou se traz para mim algum ganho, é o suficiente. Aí eu esqueço, mas e o próximo? E a coletividade? E aquele que está próximo de mim? E se eu ganhar isso, vai prejudicar alguém? Então, que tipo de justiça é essa? E ao mesmo tempo que se me aborreceu, eu quero que aquela pessoa quebre a perna, que caia de bicicleta, que seja preso, que morra. Esta é a justiça humana. Nós temos senso de desejo de vingança intrínseco em nós, nascemos com isso. E aí, vou falar que eu sou justo? E às vezes não pegamos opinião, por que aquela pessoa está tão estressada ao ponto de me xingar, de me agredir e de falar coisas, e eu vou retruco, eu vou rechaçar com ela com as mesmas palavras, e se ela vier com pedra eu vou com pau, se ela vier com arma eu vou com canhão. Quer dizer, nós estamos prontos para guerrear. Isso não é justiça, meu irmão. Isso não é justiça, meu amigo, minha amiga. A justiça pertence a Deus, por isso, porque o homem não tem. E você vai esperar que a justiça venha daqueles que legislam em nossa causa? Do promotor, do juiz, do Supremo Tribunal? Nós vemos esse exemplo aí. Será que eles são justos naquilo que eles estão fazendo? Soltando os bandidos e nos deixando presos? Nos deixando ao léu? À mercê da bandidagem? Então, querido, e isso é para a gente entender que justiça é a justiça de Deus, não do homem. E nós precisamos aprender muito a orar e pedir a Deus como nos comportar diante de situações. Então ele fala, o que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo,
né? Aquilo que é puro, pureza, só a criança tem. Depois que aprendemos coisas, depois que assistimos coisas, antigamente não se passava uma cena de um assassinato, de alguém suicidando. Hoje as pessoas fazem questão de filmar, filmam com alegria, parece. Deus, que tristeza eu ter que falar isso. Mas eles estão ali esperando, a pessoa está para suicidar, aquele que está filmando lá fala, pula logo, eu não posso perder esse furo, né? Eles querem mostrar as pessoas aos pedaços, sangrando, agonizando. Que tristeza o ser humano chegar nesse ponto de não respeitar o próximo. Então, isso denigre, não sei se é a palavra certa, isso suja a nossa mente, uma palavra, perdoa essa conotação, isso está saindo fora da nossa palavra porque pode ser mal interpretada, não, certo? Mas aquilo nos atormenta quando nós vemos coisas assim. Mensagens deste tipo não podem fazer parte do nosso coração. Cenas assim sujam o nosso coração. Nos atormenta durante a noite quando a gente vai ver uma cena de assassinato, uma cena de um suicídio, uma cena de um atropelamento. E as pessoas... Isso não pode fazer parte do nosso coração. Então, aquilo que é puro, que faça parte do nosso coração. Aquilo que é amável, tudo, querido. Tudo que você possa fazer. E ver os gestos de amor, né? Gestos de bondade. Aquilo que é amável tem que fazer parte do seu coração. Aquilo que é de boa fama, procurar as coisas que têm boa fama, para a gente poder estar disseminando coisas boas, afamadas, né? Afamar pessoas, falar bem delas, falar de Deus, né? São coisas grandiosas, maravilhosas, coisas sublimes. Isto tem que fazer parte do nosso coração, da nossa mente, do nosso coração. Aquilo que é de boa fama, aquilo que tem virtude, né? Tem certas virtudes que são cardeais, né? Que é a prudência, né? A sabedoria, aquilo que Deus traz para dentro de nós, que é o senso de justiça que é vindo de Deus, né? Harmoniza conosco, né? E coragem, honra, uma mulher honrada, um homem honrado. Que preço? Quanto custa? Não se compra a honra. Não se compra. A honra se constrói, está na pessoa, na maneira com que ela se comporta, a palavra que ela dá, vale mais do que dinheiro, né? Mais do que o fio do bigode, como antigamente se fazia contrato, não com promissório, mas com fio de bigode. Porque a pessoa é honrada nas suas atitudes, nos seus compromissos familiares, nos seus compromissos sociais, aonde ela se envolve na sua empresa, nos seus negócios, ela honra a sua palavra, ela honra com seus compromissos, ele é honrado com o compromisso que ela fez diante da sua esposa e assim vice-versa com seu marido, honra os seus compromissos feitos diante de Deus, diante da sociedade. Isso é honra, não se compra, não se vende. Precisamos ser pessoas de honra, né? Se há alguma virtude, né? Se há alguma virtude que são isso, se há algum louvor, às vezes vamos escutar música, querido, que não tem louvor nenhum. Não importa o cantor, seja ele gospel ou não. Mas só tem promiscuidade, incentivando o abuso sexual, incentivando a matar com papapá, incentivando gestos promíscuos. Isso não pode tomar conta do seu coração. Música foi feita como uma melodia para entrar no nosso coração e nos trazer alegria, nos acalentar. A música que faz sucesso hoje se perdeu, querido. É o batidão perturbador. É o batidão que perturba a alma, que suja a mente das crianças. E não interessa quem escuta, em qualquer lugar, está aí sem censura. São abusos. E a voz nós não queremos escutar e somos obrigados a escutar na rádio alta, no carro que passa a certas alturas. Isso é perturbador. As pessoas perderam a noção daquilo que é bom. A música não foi feita para isso. Tem tantas melodias, daquelas antigas,
dos bons cantores da música popular brasileira, que são verdadeiras poesias, que nos arremete aos lugares bonitos, à natureza, ao amor. Isso não faz mal nenhum. Isso é louvável. Às vezes nos obrigam, você tem que ser gospel, tem que botar que é gospel. O sujeito se intitula gospel, ele só quer vender seu CD, sua música. Mas ele não tem interesse nenhum de louvar a Deus. Ainda que ponha o nome de Deus, fala de Jesus e música lá, querido. Você precisa saber, você tem que fazer seu julgamento naquilo que é bom para você. Tem muita música boa que é louvável. Então, quando ele fala aquilo que é louvável, se tem algum louvor? Tem louvor. Sabe escolher. Olha onde você põe seus ouvidos para escutar as músicas. Tem músicas contraditórias chamadas gospel. Com uma pitadinha de vingança, com pitadinha de sagacidade. Não é porque está gospel que o cara falou que é não. Nós temos que ter esse senso de saber. E eu chamo a sua atenção para isso, querido. Né? E finalizando, aquilo que é louvável, que ocupe o vosso coração. Assim está o conselho na carta aos Filipos, capítulo 4, versículo 18 em diante. Né? Aí nós vemos essas virtudes, né? Esses predicativos, que é importante nós observarmos e que isso venha fazer parte do nosso coração, da nossa vida, que é exatamente aquilo que toma conta do coração de uma criança. A palavra de Deus diz que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque ele fazia parte do Sinédrio, né? E ali, na companhia dos grandes sacerdotes, ele não podia ser visto com Jesus. Mas ele viu as virtudes de Jesus, das curas, das coisas maravilhosas, e como Jesus era seguido sem ter que pagar nada para ninguém, sem exigir o de respeito, as pessoas respeitavam Jesus. E as pessoas o seguiam. E aí ele foi procurar isso, porque ele era uma das lideranças ali, lá no templo, né? Então Jesus de cara falou para ele, é lógico que é uma palavra resumida, não chegou lá, Senhor, né? Como o homem pode fazer essas coisas se Deus não for com ele? É lógico que tem mais palavras aí, né? Tem mais conversas. Jesus nos dispensou, olha, se você não nascer de novo, não foi só assim. Jesus teve carinho com ele. Mas resumindo foi, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se você não pode nem ver, como você pode participar? Participar do reino, o reino é estabelecido na terra. Já começa a estabelecer aqui. Nós, como cristãos, estamos para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus é estabelecido com isso, com ordem, com justiça, com amor e bondade, né? Com boa vontade. Então, para você participar do reino e estabelecê-lo e viver ele, é necessário nascer de novo. É necessário começar a ser como uma criança. E aí eu faço essa apologia, e a nossa homenagem às crianças espalhadas por essa face da terra. Às vezes temos vergonha de ter um comportamento como criança, de sentar no meio delas, de brincar de carrinho, de sorrir, de brincar, de rolar. E eu gosto de fazer isso, eu faço questão de fazer isso com meus netinhos aqui em casa. E aí eles têm essa afinidade comigo, então eles sabem que eu estou pronto, eles chamam, vovô, vem brincar. Eles sabem que eu gosto de brincar. E eu sento no chão, rolo aqui, eu gosto de fazer isso. Não tenho como voltar como criança, mas eu quero me comportar como ela, ser inocente como aquela criança, brincar com ela, né? E isso demonstra minha maneira de pensar, e desejo de todo dia estar nascendo de novo, nascendo da água, nascendo do Espírito. Por que eu preciso nascer da água? Preciso fazer um pacto com Deus, né? Nascendo do Espírito, permitindo que Ele entre em mim, me guie, me orienta, e o Espírito Santo de Deus, que foi a doação de Deus para nós, né? Não nos deixou órfãos, o Espírito de Deus habita em nós, e quer agir em nós, quer agir através de nós. Se eu não tiver um coração pronto, limpo, para permitir que Ele haja em mim, Ele não vai agir.
Ele não vai me dominar. Ele não opera desse jeito, com domínio e entrar, e aí agora... Não. Espíritos imundos fazem isso. Entram nos corpos para fazer isso. E domina, querendo a pessoa ou não. Mas o Espírito de Deus é como uma pomba. Nós o assustamos. As atitudes erradas fazem com que ele fuja de nós. Nós não podemos fazer isso. Devemos ter um coração puro. Devemos ter um coração limpo, inocente das crueldades deste mundo, para que o Espírito Santo tenha acesso à nossa vida. Que possamos ser como as crianças. Delas é o reino. Ela já pertence ao reino, porque ela não tem inocência. Elas não têm culpa. Às vezes agem com certas coisas que a gente chama de errado, porque está nos imitando. Mas elas não têm dolo naquilo que faz. Às vezes imita fazer alguma coisa nossa, mas não tem dolo. Nós temos, porque pensamos em fazer e executamos. E sim, então, é necessário nascer de novo. Nós precisamos querer ser como criança, amar o Senhor pelo que Ele é, voltar à inocência e acreditar em Deus. As nossas astúcias fazem a gente acreditar em nós mesmos, no homem, na ciência, e desacreditamos naquele que nos criou. Que você possa dar lugar à inocência. Você que já foi criança, sabe disso. Que você possa dar espaço a um coração de criança, da inocência, da humildade, né? Da pureza. Que você possa dar lugar a isso. E assim, fica esta palavra para hoje, e a minha homenagem, que nós possamos homenagear e abraçar as crianças, e deixá-la viver o tempo dela, não forçá-la a viver o tempo que nós vivemos hoje, um tempo forçá-la a ser o que elas não são, a compreender aquilo que elas não compreendem, e que nós possamos respeitar o tempo da criança, na sua pureza, na sua humildade, né? Na sua lealdade, no seu amor, na sua afetividade. Que possamos contribuir para que elas continuem assim, puras, afetivas, leais, amorosas. E não vamos contribuir para que ela assista coisas, ouça coisas que possam sujar a sua mente, estragar a sua inocência. Um grande abraço para vocês. E eu quero orar por você agora. Não orei no início, para orar por você agora. Deus, eu te agradeço, porque Tu és amoroso, Tu és bondoso, em Ti há pureza, não há maldade. O Senhor nos fez reto, o Senhor nos fez a Tua imagem, a Tua semelhança. Perdoa-nos, ó Pai, porque fugimos do caminho. Senhor, qualquer coisa às vezes nos faz atalhar, a pegar a tangente, a sair do trilho, que nós possamos voltar ao trilho, que é servir ao Senhor com lealdade, com amor, amar o Senhor acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Deus nos ajude. Ajude a ter um coração puro como de criança. Ajuda a permanecer no reino e estabelecê-lo na terra. Continue conosco, Espírito Santo, nos guiando e nos orientando. Abençoe esses ouvintes. Traga paz, traga amor, traga saúde. Em nome de Jesus é o meu pedido nesta tarde, neste dia. No nome santo do Senhor Jesus, Yeshua, HaMashiach, teu Filho. Ó grande Avé, que eu peço agora, que o Espírito Santo venha agir nos nossos corações. E assim eu agradeço, no nome de Jesus. Queridos, tenham um início de semana abençoado. Que o feriado seja realmente para vocês contemplar as crianças e abençoá-las. E sim, fazer com que elas se sintam bem sendo crianças. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, toda a igreja espalhada na face da terra. Amém, amém. A paz seja convosco.